Olá, queridos catequizandos, sejam bem-vindos. Sou a catequista Márcia, Eucaristia 1, da comunidade São José. Em tempo de coronavírus é preciso ficar em casa. Foi pensando nisso e sabendo quanto é importante ouvir a palavra de Deus neste momento, resolvi preparar mais este vídeo para vocês assistirem em casa. O tema hoje é: quem é Jesus? Vamos invocar então a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos. Espírito Santo de luz, concedei-me o entendimento da palavra, para que eu compreenda corretamente a vontade de Deus para a minha vida. Amém. Lembrando aqui o tema do vídeo anterior, falava sobre o amor de Deus, lembra? De um amor que permanece fiel e eterno ao ser humano, mesmo que o homem, pelo pecado, o renegue. Isso nos mostra que, apesar dos erros que cometemos, Deus está sempre disposto a nos perdoar, desde que busquemos nele a reconciliação. Devemos descansar nossa alma em Sua palavra. Hoje vamos conhecer Jesus. Nas Sagradas Escrituras, São Paulo nos diz na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, que Deus já nos amava antes mesmo que o mundo existisse. E nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Ou seja, se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e Ele é santo, nós também temos que ser santos. Mas o pecado original, cometido pelos nossos primeiros pais, privou-nos da santidade e da justiça original dada por Deus. O pecado de Adão e Eva afastou toda a humanidade de Deus, porém Deus prometeu um Salvador. Foi, portanto, por nos amar e não querer perder nenhum de nós, que Deus, quando nos criou, já estava antevendo nossa salvação em Jesus Cristo. Quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho unigênito, nascido de uma mulher. Assim se cumpre a promessa de um Salvador que Deus fez a Adão e Eva ao serem expulsos do paraíso. Jesus Cristo é a salvação enviada por Deus, que se fez homem, veio para resgatar cada um de nós e nos mostrar quem Ele é. A função de Jesus Cristo na terra é nos mostrar quem é nosso Pai. É muito importante saber a verdade sobre Jesus, porque a Bíblia diz que isso significa vida eterna. Vida eterna é vida sem fim, não mais limitada pelo tempo. A vontade do Pai é a que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e o Filho o ressuscitará no último dia. E é por isso, meus queridos, meu desejo imenso é que vocês conheçam Jesus. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Na Bíblia, o pecado é comparado com as trevas. O pecado nos escraviza. Todas as pessoas são pecadoras, inclusive eu e você. Mas quem anda com Jesus anda na luz. Se obedecermos aos ensinamentos de Jesus, obteremos a libertação do pecado, porque a verdade nos libertará e nos dará a vida eterna. Se quisermos conhecer Jesus mais profundamente, é só examinarmos a Bíblia. Em São João, nos diz que Jesus estava no céu, junto do Pai,
antes da criação do mundo. E ele era chamado de o Verbo. Vamos conferir? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Em João capítulo 10, versículo 30, diz que eu e o Pai somos um. Bom, Jesus, o Verbo, quando estava no céu, não estava indiferente ao sofrimento humano. Vamos ver o que ele fez em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de vontade. Palavra da salvação. A Bíblia nos mostra que Jesus estava com sede, pediu água a uma samaritana e pôs-se a chorar também quando recebeu a notícia da morte de um amigo. Isso nos mostra que ele era um ser humano como os outros. Existem pessoas que pensam que Jesus era uma energia, mas isso não é verdade. Jesus era homem semelhante aos demais. Ele também sentia cansaço, sede e precisava alimentar-se. Jesus sentia as mesmas emoções que nós sentimos. Embora Jesus fosse um homem como os demais, uma das coisas que o fazia diferente dos outros homens é que ele não tinha pecado. E pecado é tudo aquilo que o homem faz que desagrada a Deus. É não ser o que Deus quer que o homem seja. Ele tinha também o domínio sobre sua própria vida, que as outras pessoas não têm. Jesus disse que ia morrer e depois ressuscitar. Bom, então vamos lembrar. Jesus Cristo desceu do céu, habitou entre nós, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele não pecou, sofreu, morreu, ressuscitou e foi para a presença de Deus. Em toda a Bíblia há uma série de informações sobre Jesus, principalmente no Evangelho segundo São João. Diz assim, como por exemplo, ele é o Messias prometido, o pão da vida, é o Cordeiro de Deus, o bom pastor, ele é mestre, ele é profeta, é o Salvador. Porém, o mais importante a saber é que ele veio ao mundo realizar a vontade do Pai. E foi a salvação do homem que Deus atribuiu tanta importância que nem sequer propôs seu Filho único a seu favor. Jesus, portanto, na cruz, derrama o seu sangue de um valor infinito para salvar uma humanidade inteira. Todos nós podemos ser lavados pelo sangue de Cristo na cruz, mas para isso é necessário confiança no amor infinito dele, pedir o perdão dos pecados, nos confessarmos, recebermos o perdão e fazermos um sério propósito de emenda, de nunca mais voltar a pecar. Para finalizar, meus queridos, vamos rezar juntos? Ó Senhor, sabemos que o vírus do pecado está aniquilado para sempre, porque Tu não temeste a morte na cruz. Ajuda-nos a entender depois dessa epidemia o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. No próximo vídeo falaremos sobre o anúncio da Boa Nova de Cristo. Beijos e até lá!